Coisas que eu achava que eram normais quando eu fazia parte de uma seita. Bom, esse vídeo podia ser meu, já que eu postei alguns vídeos sobre seita, mas esse vídeo caiu no meu colo e eu não vou falar sobre isso, eu vou deixar a Stephanie Lacerda falar sobre isso. Quem é a Stephanie? Não sei, não conheço, mas apareceu esse vídeo dela para mim, talvez você já até tenha visto, mas eu quero fazer alguns comentários sobre isso. Então vamos falar de novo sobre o comportamento de seita, sobre igrejas, sem dar nomes aqui nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre o comportamento dessas seitas, comportamentos de igrejas, entre aspas, que na verdade são seitas e tentam aprisionar as pessoas. Olha, dá uma olhada para ver se a sua igreja faz alguma dessas coisas. Com vocês então, Stephanie Lacerda. Stephanie, seu vídeo apareceu para mim, achei legal, resolvi reagir. Vamos lá. Coisas que eu achava que eram normais, versão igreja, até eu perceber que na verdade eu não fazia parte de uma igreja, mas sim de uma seita. Coisa que eu achava que era normal era pedir permissão para o pastor para fazer qualquer coisa, inclusive para decidir escolher com quem eu ia namorar. Eu achava que em todas as igrejas era assim e achava que isso era normal, que realmente eu tinha que pedir permissão para qualquer coisa, que eu tinha que avisar qualquer coisa que eu fosse fazer, que eu tinha que pedir permissão se eu fosse viajar, tudo que eu ia fazer, eu tinha que pedir permissão. E hoje... Gente, isso é muito comum, né? Eu não sei se você já passou por isso aí na sua igreja, mas eu conheço inúmeras pessoas que têm esse mesmo problema, de ter que pedir. E uma coisa, é importante diferenciar o seguinte, se você faz parte de algum grupo na igreja, tipo, eu faço parte do louvor, eu faço parte do grupo de mulheres, eu tenho responsabilidade com o grupo de homens, com pequenos grupos, eu vou pregar no domingo, sei lá, se você assumiu alguma responsabilidade com a agenda da igreja e você resolveu viajar num dia em que você está escalado para fazer alguma coisa, é importante que você converse por um mínimo de responsabilidade, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma liderança manipuladora que tem o objetivo de controle, é completamente diferente. Vou dar um exemplo. Eu participei de algumas dessas igrejas, algumas dessas seitas, né? E eu me lembro eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, hoje. Nessa época eu morava já aqui. E eu me lembro de aparecer aqui perto, numa cidade vizinha, um evento do Fernandinho. Eu vi uma propaganda de um evento do Fernandinho. E eu queria ir, né? E aí eu conversei com o filho do pastor e da pastora, e era mais ou menos a mesma idade que eu, e falei, bora lá, vamos lá no Fernandinho? E ele falou assim, cara, ficou super animado, né, vamos? E aí ele foi conversar com a mãe dele, que era a pastora da igreja, e ela disse que Deus estava falando para não ir. Eu não entendi por quê, mas nessa época eu já questionava muito, né, esse tipo de liderança abusiva que usa o nome de Deus para dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer, né? E eu não consigo acreditar que a vontade humana e a vontade de Deus esteja tão alinhada desse jeito, não. Ela não queria que ele fosse e disse que Deus falou para não ir. Eu questionei e resolvi ir. E eu me lembro, era uma cidade vizinha, e eu me lembro da sensação até hoje do medo de acontecer alguma coisa comigo na estrada. Já passou por isso? Não sei se você já passou. Se você passou, conta aqui, eu quero saber. Mas fiquei com medo de o carro capotar e acontecer algum desastre. Não aconteceu, tô aqui, vivo, né? Claramente aquilo não era uma coisa de Deus, assim, não era direcionamento de Deus para minha vida, não. Agora, é verdade que eu fui considerado um rebelde e fui sentado na época, né? Mas Thiago, você desobedeceu o pastor. Tudo bem, mas o pastor disse que Deus disse, mas não acho que Deus disse. Então, quem é mais rebelde? Eu, por desobedecer uma ordem que não veio de Deus, ou ela, por dizer que Deus disse uma coisa que Deus não disse, entendeu? Complicado, né? Eu achava que era normal não me misturar com outras igrejas e não visitar outras igrejas e não me misturar com outros irmãos de outras denominações. Eu ouvia que não devia, de forma nenhuma, misturar os vinhos. Os vinhos? Não devia misturar os vinhos. Muito boa essa, muito boa. Eu já vi esse vídeo uma vez, me tirou essa mesma risada sincera. Olha, outro típico comportamento de seita, por quê? Porque quando você prega alguma coisa que não é bíblica e você tenta manter controle sobre pessoas, se essas pessoas passam a ter contato com outras igrejas, onde as pessoas são mais livres, elas começam a questionar.
né? Então, como assim? Você não precisa pedir autorização para o seu pastor para ir no banheiro? Não. Nossa, mas eu preciso. Por que será? Será que está errado? E aí a pessoa começa a questionar, né? Então, é natural que o que você diga é assim, olha, lá eles são do capeta. Aqui a gente tem Deus, lá eles estão errados, a gente está certo, lá eles estão errados. Então não se misture, não deve misturar os vinhos. Muito boa essa, né? Mas é o típico comportamento de gente controladora e manipuladora. Na minha cabeça, eu não deveria e nem precisava ir em outra igreja, não poderia, na verdade, visitar igrejas e seria punida se eu visitasse qualquer outra igreja que não fosse a mesma denominação que eu fazia parte, eu achava que era normal. Isso é verdade. Isso, muita igreja tem isso, tá? De achar, não, se você for lá, você vai ser punido. Você vai ficar no banco. Eu achava normal ser humilhado pelo pastor ou por outros líderes e achava que isso era exortação. E quando eu falo em humilhação, era humilhação mesmo, com xingamentos, a ponto de um dia um pastor dar um na parede para não me ouvir isso da boca dele. Eu achava que isso era normal, porque ele era um homem de Deus, ele estava me exortando e cuidando de mim. Eu achava que era normal. Cara, isso aqui é um absurdo, né? Primeiro que, vamos lá, quando você se coloca debaixo da autoridade de pessoas assim, e eu falo debaixo da autoridade não que tem alguma coisa mística sobre isso, não é isso, mas você se submete voluntariamente a esse tipo de pessoa, você acaba sendo intoxicado por essa mentalidade de controle, né? Então você começa a achar que essa pessoa é uma pessoa especial, que ela tem um zelo especial, que ela tem um dom especial, que ela é muito mais do que você, que ela é mais santa que você, que ela é mais poderosa, a oração dela faz mais efeito, enfim, vira uma espécie de idolatria. E essa idolatria, ao longo do tempo, vai fazendo com que você se distancie do que é normal, o que é normal? Normal uma pessoa dar um soco na parede e dizer que não vai fazer com você, mas a vontade dele era fazer com você? Nem pai, mãe não tá certo fazer isso, né? Agora, um texto interessante que a gente pode ler, e eu coloquei aqui do lado aqui já pensando que isso poderia ser assim, é o texto de 1 Timóteo 3, onde Paulo está falando para Timóteo sobre as qualificações de um pastor, de um bispo, né? Aqui no caso ele chama de bispo, mas é a mesma ideia do pastorado. Ele diz que se alguém, versículo 1, 1 Timóteo 3, versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou pastorado, ou episcopado de bispo, né? Excelente obra almeja. Então, se você quer fazer isso, faça. Agora, você tem que ter algumas características. E ele vai falando, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Percebe? Uma das principais características do pastor tem que ser essa temperança, né, que Paulo fala aqui. Então, esse tipo de pastor não está apto para o pastorado biblicamente falando, né? Então, mas a gente se submete a esse tipo de gente. E a gente está errado. Tá? Não é ele que está errado, não. É a gente que está errado. Ele está errado também, mas você também está errado por aceitar se submeter a uma pessoa assim. Em função da igreja e nunca faltar. Então, eu deixava de estar em eventos com a minha família, em momentos especiais com a minha família, para estar em coisas da igreja. Então, eu achava que era normal e que era super aceitável. Não era nada tóxico. Eu achava que era normal, no Ministério de Mulheres, ter uma lista do não, com coisas que eu não poderia fazer. Desde cores que eu não podia passar de esmalte na unha, até o tipo de roupa que eu não poderia usar, o tipo de... Isso aqui é uma coisa muito comum às mulheres, né? Você não pode usar isso, você não pode passar esse esmalte, você não pode... E uma coisa que a gente precisa entender é que se a Bíblia não diz que é pecado dizer que é pecado. A Bíblia não diz que é pecado passar esmalte. Se você disser que é pecado passar esmalte, você está pecando. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente acrescentar pecados à Bíblia só porque a gente quer. Então, usos e costumes não são pecado. É um acordo, uma norma da igreja. Pode falar o que você quiser, mas você não pode dizer que é pecado. Bom, enfim, eu gostei do vídeo dela, da Stephanie. Fiquei esperando a parte 2, viu, Stephanie? Eu vou ficar de olho aqui para ver se você faz a parte 2. E você que está assistindo esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Qual dessas coisas você já passou, de qual delas você já se livrou, ou talvez qual delas você está passando nesse momento. Quero muito saber o que você tem para dizer. Comenta aí.